Olá, seja muito bem-vindo ao Identidade, o seu programa de boas conversas e onde conhecemos histórias inspiradoras. Eu sou a Gabriela Frontini e é um prazer ter a sua companhia aqui. No programa de hoje, nós vamos conhecer o Wagner Yamuto. Ele é pai do Gabriel, que foi diagnosticado com autismo aos 2 anos de idade. E foi a partir da busca por alternativas de comunicação para o filho que nasceu a ideia de criar uma ferramenta própria. E assim nasceu o Matraquinha, um aplicativo de comunicação alternativa que ajuda não só o Gabriel, mas muitas crianças e adolescentes autistas a se comunicarem. Em 30 segundos, você e eu vamos conhecer os detalhes dessa história. O Identidade vai para um rápido intervalo e volta em instantes. R$ 2,4 milhões de brasileiros têm o diagnóstico do transtorno do espectro autista e 2% dos estudantes do ensino fundamental são autistas. É o que aponta o Censo Demográfico de 2022. Das crianças diagnosticadas com o transtorno, 75% apresentam algum grau de dificuldade de linguagem. Algumas conseguem se expressar de forma limitada, outras apresentam alterações na fala, na linguagem, como trocas ou omissões ali de som e alguma dificuldade para formar frases ou mesmo entender o significado de palavras e textos. Wagner Yamuto, pai do Gabriel, na busca por ajudar o seu filho a se comunicar, criou o aplicativo Matraquinha. E agora ele conta os detalhes dessa história pra gente. Wagner, seja muito bem-vindo aqui ao Identidade, é um prazer receber você aqui com a gente. Obrigado, um prazer estar aqui, muito feliz com o convite também. Vocês queriam ser pai, você e a sua esposa Graziele queriam ser pais e esse sonho se realizou com a chegada do Gabriel, que foi adotado com 10 meses. Como é que foi ele receber aquela ligação tão esperada, que eu imagino que deva ter tido um tempo ali da fila de espera, né? Como é que foi aquele momento para vocês? O momento da ligação, a gente faz uma analogia com a bolsa que estoura. Né? Então, para a gestante, quando a bolsa estoura, sai todo mundo correndo, a ligação para a gente é o mesmo sentimento. Então, lembro que até hoje, que eu estava voltando do serviço, minha esposa telefonou, ela falou, encosta o carro, e eu sem entender o que estava acontecendo, né? Encostei o carro, ela falou, ligaram para a gente. Ligaram e chegou nosso filho nasceu. Olha só. E a partir daí, a gente falou, ok, mas aí a gente vai no fórum, aí tem toda uma outra preparação. Mas aquela chegada é o de bolsa estourar mesmo. E é uma expectativa que levou 4 anos pra gente. 4 anos? Foram 4 anos de fila de espera. Bastante tempo, uma gestação longa ali, né? Uma gestação longa de mais de 200 semanas. Então, pra gente foi muito longo mesmo e muito aguardada essa hora, essa chegada. E o momento que vocês viram o Gabriel pela primeira vez, o encontro? O primeiro encontro que a gente teve com ele mesmo foi no fórum. Na verdade, no fórum a gente conheceu ele por foto. E para quem está no processo de adoção, a gente foi lá, eles ligaram para a gente, ó, vem aqui conhecer o Gabriel, mas é conhecer a história do Gabriel. E eles mostram uma foto. E na foto ele estava todo arrumadinho, com gravatinha borboleta, e não tinha como dizer que não queria continuar essa aproximação. E aí sim, no primeiro dia a gente chegou lá na casa de acolhimento, no abrigo, e o danado estava dormindo. Não podia nem ver os olhinhos dele. Não podia, a gente querendo pegar ele no colo, abraçar ele, porque era uma criança tão aguardada, um filho tão esperado. E a gente ainda teve que esperar o bonitão acordar para a gente poder realmente segurar ele pela primeira vez. É algo indescritível para a gente que ficou tanto tempo nessa espera. Imagino, né? Bom, a alegria da casa chegou, Gabriel veio, estava se desenvolvendo normalmente, já sentava, já engatinhava, até que, um certo momento, vocês notaram que tinha uma dificuldade de fala, né? E vocês foram procurar um pediatra. Como é que foi essa busca aí, por saber o que estava acontecendo com o Gabriel que não se comunicava oralmente? Quando a gente percebeu isso, então a gente realmente falou, ok, já era para estar numa idade que ele devia estar começando a dizer algumas palavras, como papai, mamãe, porque a gente também, na família, tem outros sobrinhos que já vimos a infância deles acontecendo, né? A gente acompanhou junto, falou, tem alguma coisa de diferente. Na minha cabeça ali, eu estava assim, talvez seja falta de estímulo do abrigo, porque ele viveu lá por 10 meses, então não foi muito estimulado. Minha esposa, por outro lado, a Grazi, ela já teve ali uma questão que ela já tinha, mesmo na época de namoro, ela estava se graduando
em pedagogia com ênfase em educação especial, na época tinha esse nome. Então ela já suspeitou de algo mais. Então a gente foi investigar, mas a gente foi no pediatra, na ocasião ali o pediatra falou, cada criança tem seu tempo, Sim. aquela coisa toda que muitos pais com crianças autistas acabam se identificando. E a gente ainda não conformado com esse tipo de, cada criança tem seu tempo, tá bom, mas vamos ver. De qualquer forma, a gente fez diversos exames com ele. Viramos o menino de ponta cabeça, de cabeça para baixo. De tanto exame para saber o que estava De acontecendo. tanto exame, e nenhum dos exames acusou. Então, nenhum exame disse assim, ele tem autismo, ele é uma criança autista. Foi aí que, por volta dos 2 anos, a gente resolveu matricular ele numa escola. Sim. Uma escola ali do bairro. E ali a gente demonstrou essa preocupação da fala do Gabriel. A psicomotricista ela foi chamada para acompanhar a gente nessa reunião, que era uma escolinha particular ali do bairro. A gente fez um relatório para ela e a gente disse para ela como que era o Gabriel dia a dia. Ela falou, ok, eu vou acompanhar. E depois de 1 mês desse acompanhamento, ela nos chamou de volta. Falou, eu queria conversar com vocês sobre o Gabriel. Ela fez um relatório e sugeriu que a gente procurasse um neuropediatra. E aquele relatório eu li, não tinha diagnóstico ali, mas descreveu meu filho. E até aí, para mim, novidade nenhuma. Era o Gabriel que eu sempre conheci. Sim. E aí sim, no neuropediatra, em 15 minutos de conversa, ele vendo o relatório, observando o Gabriel, e aí veio o diagnóstico, o seu filho é autista. E como é que foi a sua reação e a reação da Grazi com essa notícia? É uma notícia que na hora, um diagnóstico, o chão se abriu, porque não era algo que a gente estava esperando. A visão que a gente tinha do autismo eram sempre aqueles graus mais severos, porque é o que mostra na televisão, o que passa na televisão. E eu falei, não é possível, falei, vou processar esse médico, esse responsável. E nesse caminho, voltando para casa, a gente chorando, tentando entender o que está acontecendo, será que é, será que não é? E a partir daí a gente começou a estudar um pouco mais para entender o que era o autismo. E observando em vídeos caseiros, a gente notou que boa parte das características do autismo sempre estiveram presentes nele. A gente que não tinha olhar treinado para identificar. E isso também a gente está falando de uma época já um tempo atrás, né, Wagner? Sim. O Gabriel hoje já tem 16 anos, então a gente está falando aí de cerca de 14, 15 anos atrás, que a gente não tinha tanta informação como hoje a gente tem, né? Hoje a gente tem até, inclusive, formas de diagnosticar mais facilmente. Antigamente era muito mais complicado, mais difícil, não tinham tantos profissionais habilitados para isso, né? Sim. Então era uma outra época ali. E aí vocês começaram a procurar saber o que era o autismo, começaram a estudar, pesquisar, para entender como que vocês tinham que lidar com o Gabriel, né? Exatamente. Foi nesse ponto que a gente entendeu que a gente se transformou em especialista em autismo do Gabriel. Porque a partir do momento que ele não se comunicava, a gente, ok, qual que é o primeiro passo? Então, terapia. E na nossa cabeça, com pouca informação que tinha na época, então se ele não fala, vamos no fono. Vamos procurar um fonoaudiólogo que vai contribuir. Ele começou num fono que não era especializado em autismo, também pouco se tinha na ocasião, naquele período. Ele começou as terapias, mas a gente viu que o desenvolvimento dele ainda nessa questão de comunicação não estava funcionando muito bem, até que com o passar do tempo a gente encontrou sim uma fono especializada em autistas, especializadas em comunicação alternativa, que perguntando para ela se um dia meu filho viria a falar, ela foi muito honesta em dizer, eu não sei, isso não sei, não é uma resposta que a gente espera de um médico. Sim, né? Geralmente eles sabem tudo, né? Mas, por outro lado, ela complementou dizendo que apesar dele não oralizar, não verbalizar, a comunicação vai muito além da fala. E tem outras formas de comunicação. E aí ela apresentou para vocês uma dessas formas de comunicação alternativa, né? Que tem, chama uma sigla, né, em inglês? É PECs. PECs. Isso. Então essa sigla, essa PECs são pictogramas, são figuras. Então a comunicação dele passou a ser feita através de figuras, figuras em papel. Então se ele gosta de suco, eu procurava uma revista ou imprimia em casa um copo de um suco. Ou do iogurte que ele mais gosta, de pizza, porque meu filho ele é muito bom de garfo, né? Sim, gosta de comer. Gosta de comer, então é muito alimento, então foto de frutas, de tudo, e a gente vai recortando e montando isso em um fichário. Por um lado, trouxe um grande alívio para a gente, porque realmente reduziu crises nele, as crises sensoriais, e quando meu filho entra em crise,
para ficar claro que é uma crise nele, ele se autoagredir, ele vai se morder, ele pode se bater contra a parede. Se eu estiver na rua, pode ser que ele entre em crise e corra sem direção. Perigoso ser atropelado. Perigosíssimo. E se estiver em algum outro ambiente, de repente ele pode cair de algum ambiente mais alto. Então a gente falou, ok, a gente trouxe essa tranquilidade para a família. Então até esse momento estava todo mundo mais tranquilo com a situação, porque ele passou a expressar o que ele queria. E como foi a reação dele depois que conheceu essa primeira comunicação alternativa, né? A dele, assim, foi a melhor possível, porque na questão de aprendizado ele já entendeu rapidamente. Se ele mostrasse a figura do pão, ele ia ganhar um pão, ele ia comer o pão que ele queria. Então ele percebeu que ele conseguia se expressar. Que ele conseguia se expressar, exatamente. Ele entendeu ali, dentro da maturidade dele, ok, se eu quero beber água, agora eu sei como pedir. Porque antes disso, ele tentava expressar o que ele queria, do jeito que ele conseguia, ele acabava entrando em crise, porque imagina, ele com sede, e eu perguntando mas você quer salgadinho? Você quer coxinha? Você quer uma banana? E ele só está com sede. Sim. Isso é frustrante. Chegava uma hora que ele entrava em crise. Cansa. E depois, então, que ele passou a usar esse método alternativo, inclusive as crises diminuíram, imagino que drasticamente. As crises diminuíram bastante mesmo. E aí, por outro lado, trouxe um grande alívio para a família. Então, a gente começou a conseguir sair de casa. A gente conseguia ir para uma padaria, para uma lanchonete, para uma viagem. Então, ficou tudo muito mais fácil. Olha só que bênção. Por outro lado, foi aí que a gente entendeu, ele está se comunicando, mas quando o fichário vai para a escola, imagina a alegria das crianças de verem um monte de figura no fichário. Então foi aí que a gente começou a identificar que a gente passou a ter algum outro problema, que as figuras às vezes não voltavam para casa. Olha só. E aí voltava a crise, porque ele sabia que ele poderia se comunicar, mas não tinha mais como. Tá. Vou pedir para você segurar um pouco essa informação aí, que a gente vai conversar um pouquinho mais, porque no próximo bloco, gente, o Wagner vai contar para a gente como é que surgiu a ideia de criar um aplicativo de comunicação alternativa para parar aí com que as figuras sumissem, como ele contou aqui, que é o Matraquinha, que já está disponível, inclusive, aí nas suas plataformas como é que chama? De baixar, né? Os aplicativos, você vai ver. Nas lojas de aplicativo. Daqui a pouquinho. Isso, exatamente. Agora, eu quero apresentar para você uma outra questão aqui, que é um novo estudo digital chamado Código da Fé, que é feito gratuitamente pelo aplicativo. Ele é feito aqui na nossa escola bíblica da Novo Tempo. Você pode pedir esse curso pelo próprio WhatsApp. Ele é feito pelo WhatsApp, inclusive, tá bom? Tá aí o número para você, 12982000062. Esse é o telefone da Esperança, que é por onde você vai conseguir continuar e fazer todo esse curso aqui. Bom, a gente volta daqui a pouquinho para entender melhor como é que a gente vai fazer aí esse aplicativo que o Wagner ajudou a desenvolver, que é o Matraquinha, para ajudar as crianças com autismo a se comunicarem. Então fique com a gente, o intervalo é bem rapidinho, o Identidade volta já. O Identidade está de volta. Hoje nós estamos conversando com o Wagner Yamuto. Ele é pai do Gabriel, que foi diagnosticado com autismo aos 2 anos. No bloco anterior, ele contou pra gente como é que ele descobriu o autismo do filho e também uma forma alternativa de se comunicar com o Gabriel. E o Wagner estava aqui contando pra gente que esses cards muitas vezes eram perdidos no meio do caminho, não voltavam para casa. Ou, conforme o desenvolvimento da criança, a gente também vai ganhando vocabulário. Então, tinha que fazer mais cards e o negócio ia ficando grande e pesado, né? Demais. Conta um pouquinho dessa fase aí, Wagner. Então, nessa fase exatamente. Conforme ele foi crescendo, imagina já o vocabulário de uma criança de 2 anos, a quantidade de palavras que ela teria no vocabulário dela, mas com 5, com 6, com 10 vai aumentando. Então, o vocabulário dele foi aumentando, a prancha foi ficando cada vez maior. Então, é um fichário mesmo. Imagina aquele fichário de escola. A gente faz uma adaptação para colar com velcro essas figuras em papel. Mas, exatamente, quando ia para a escola, era a alegria dos amigos. Um negócio diferente, cheio de figura. Cheio de figura. E, às vezes, a figura que ele queria não voltava para casa. E aí ele acaba entrando em crise, porque ele sabia que o fichário estava ali, ele folhava e não achava a figura. Imagina, o estresse que não devia gerar para ele, né? E aí a gente, quando tem filho pequeno também, e a gente vai, por exemplo, para um shopping, é uma aventura, né? A gente monta uma mala
quase que de viagem para levar. Muitas vezes, nessa de montar a mala, a gente esquecia do fichário. Puxa vida, aí ele não conseguia se comunicar direito. Não conseguia. Aquele passeio que a gente achou que ia ser incrível, durou 10 minutos porque ele entrou em crise e volta para casa. Então, aí, com isso, a gente falou, comecei a pensar, comecei a estudar mais, falei, acho que tem como criar algo. E foi aí que veio a ideia de criar o aplicativo. Um aplicativo de comunicação alternativa chamado Matraquinha. A princípio, você teve uma ideia, mas não colocou ela em prática, ficou na gaveta um tempo, né? Ficou na gaveta um tempo. Mas depois, numa conversa com seu irmão, que também trabalhava na área de tecnologia, Sim, foi que o negócio desenvolveu. desenvolveu, exatamente. Porque num almoço, né, eu sempre tive essa ideia de fazer algo. Mas eu falei, bom, mas se a criança ainda não é alfabetizada, como que ela vai entrar na internet? Como que vai abrir um computador para usar? Até que neste almoço, o Adriano, que é meu irmão, e também sócio do Matraquinha, ele chegou e falou, comecei a estudar a criação de aplicativos, vamos fazer algo? E aí já veio a ideia na hora. Eu abri aquela gaveta que eu estava sempre olhando para ela, abri essa gaveta e falei, vamos criar o aplicativo de comunicação para o Gabriel. E ele falou, qual o nome? E o Matraquinha já existia porque era uma piada interna. Porque mesmo o Gabriel sem se comunicar, tem dias que ele acorda muito inspirado. E ele tenta se comunicar de qualquer forma. Ele Sim. fica tentando dizer as palavras. Ao ponto da minha esposa e eu chegar para ele, ô filho, poxa, você parece uma matraquinha, deixa o papai e a mamãe conversar. Então foi muito natural. E a gente saiu correndo, já viu que o nome estava disponível para a gente poder registrar o nome, para ter o nome de produto, né, o nome do aplicativo. E foi a partir daí que nasceu. Ele nasceu com 10 figuras de comunicação. Olha só. Nasceu a princípio para atender a necessidade do Gabriel. Do Gabriel. Mas depois vocês viram a possibilidade de ajudar outras famílias que também tinham essa dificuldade de se comunicar com os filhos, né? Exatamente, porque entre uma terapia e outra, naquele intervalo que os filhos estão na terapia, os pais usam aquele espaço como um grupo de apoio. Eles compartilham as alegrias, as Sim, tristezas. momento ali de desabafo muitas desabafo. vezes, troca de informação um com o outro. Sim, então isso é muito acolhedor nesse meio. E a gente comentava, eu fiz isso para o meu filho, eu fiz isso para o meu filho. E foi a partir daí que começou a viralizar dentro da comunidade autista. E quando a gente percebeu que muitas pessoas estavam utilizando, a gente falou, agora vamos se capacitar para transformar isso realmente num bom produto, num bom aplicativo, para que realmente seja funcional para qualquer criança que tenha dificuldade de comunicação. Muito legal. Inclusive, a gente quer mostrar para você aí de casa. Eu já baixei o meu aqui. Você procura na sua loja aí de software, né, de aplicativos, seja para o Android ou para o iOS, você vai ter Matraquinha, tá bom? E aí, você vai achar esse aqui, ó. Não sei se vai dar para ver aí, produção. Esse aplicativo aqui, que tem um sorrisinho, ó, uma graça. E você vai indo aqui, ó. Eu vou avançar aqui algumas telas. Tem algumas explicações nessa tela inicial, né, Wagner? Para a pessoa entender como é que funciona. Sim, como que funciona e como faz uso com a criança também. Então já tem uma breve explicação de como ela começa a introduzir a comunicação alternativa com as crianças. Por mais que a pessoa, de repente, não tenha acesso à saúde, Sim. né, porque a gente está num país que realmente a saúde não é acessível para todos, a pessoa vai ter a informação necessária para ela começar a aplicar e fazer o filho começar a se comunicar. Sim. Porque olha só, gente, antes, né, de eu conhecer um negócio desse assim, eu ficava pensando, se eu tivesse dificuldade para me comunicar, né? Como que eu ia falar? Como que eu ia me expressar? Por exemplo, eu vou chegar aqui para você e te fazer uma pergunta, né? Como que você pediria para comer batata frita sem dizer uma única palavra? Eu ia na mímica ali, né? Exatamente. Alguma coisa nesse sentido, né? Tentar mostrar que eu queria comer e fazer um palitinho assim de batata frita, pegando e comendo. Então, e através do Matraquinha, do aplicativo Matraquinha, a criança ela consegue entrar na seção aqui de alimentos, por exemplo, e clicar aqui. Eu quero comer batata frita. Então tem a figura da batata, clicando, ele inclusive fala, né? Ele transmite por voz e com uma voz humanizada, para que essa criança realmente tenha até um guia vocal aí para contribuir com o desenvolvimento da comunicação dela. Inclusive, em outras sessões, ele tem entonações de humor também. Olha que interessante. Para que a criança tenha essa identificação. Aqui, gente, na página inicial, eu fui dando um avançar ali para chegar nessa daqui, tem as explicações no comecinho, e aí aqui tem um menininho, se você quer, né, representar ali um menino ou uma menininha. Então, eu vou clicar na menininha aqui. Como o Wagner falou, tem as sessões. Olha só que interessante. É separado por sessões.
Então, vamos supor aqui, ó, vou aqui na roupa, vamos supor que eu quero me trocar e eu quero vestir uma camisa. Vou clicar aqui também para ver. Camiseta. Camiseta. E já falou com a voz da menininha. Com a voz da menininha. São vozes independentes. Vamos voltar aqui para mostrar uma outra categoria, quem sabe? Ah, essa aqui não fala, né, Wagner? A do banho, por exemplo. Isso, na seção de rotina, nas categorias de rotina, ali tem o guia, é um passo a passo para a criança entender como que é a rotina dentro de um banho. Então, eu vou tirar a roupa, vou abrir o chuveiro, vou lavar o cabelo, vou lavar o corpo, vou me enxugar. O mesmo para as necessidades, como xixi, cocô, escovar os dentes, que é super importante para elas. Ter esse guia visual, né? Sim, muito legal mesmo. Agora, vocês desenvolveram esse aplicativo. E como é que foi a reação ali do Gabriel depois dessa questão eletrônica e não mais dos cards impressos ali com aquele fichário grandão que às vezes era até esquecido? Para ele, como ele já tinha muita facilidade tecnológica, foi bem tranquila a comunicação dele, principalmente porque o principal motivo que fez a gente criar o aplicativo, que eram aquelas figuras em papel, o Matraquinha passou a ficar no telefone da vovó, do vovô, dos tios, dos amigos. Então, as pessoas do nosso entorno... Sim, o convívio dele ali estava garantido com aquela comunicação. Mesmo que a prancha não tivesse ido mais, ele falou, ok, ele vai no celular da mamãe e tem como ele pedir o que ele está querendo na hora. E a gente desenvolveu ele de uma forma para que ele fosse acessível ao ponto dele funcionar sem conexão com a internet. Olha, o que é muito bom. O que é muito bom, porque se de repente você estiver num lugar que não tenha sinal de internet, ou esteja em um avião, por exemplo, mesmo, que não tem como conectar. E além disso também, a gente fez ele de uma maneira que ele fosse leve, tão leve que ele possa ser utilizado em telefones, aquele quando você vai fazer a troca do seu. Sim. Então, quando você vai fazer a troca do seu, que já está ficando velho, aí você pode pegar aquele celular que ficou antigo em casa, que ia ficar parado, instalar uma Matraquinha e usar, porque ele vai funcionar também. Não só nos mais modernos, mas nos mais antigos Nos também. mais antigos também. E você, além do aplicativo, a gente está vendo aqui no nosso cenário alguns livros, alguns materiais impressos, Sim. inclusive cards. Conta um pouquinho pra gente. Dentro desses materiais aqui, por exemplo, neste livro aqui, ele é complementar à experiência do aplicativo. Então, se por algum motivo, imagine que de repente acabou a bateria do celular, ele não precisa entrar em crise, porque é um livro pequeno que cabe em qualquer bolsa e as figuras que estão no aplicativo também estão aqui dentro. Então, tem todas as figuras do aplicativo estão aqui para pelo menos ele poder apontar. Por mais que não transmita por voz, se meu filho estivesse aqui sem o celular, ele abrindo a sessão de comida, ia mostrar para você que ele quer bolacha, por exemplo. Inclusive, ao final de cada sessão desse livro, ele também tem lugares em branco para que você personalize e deixe realmente mais funcional a comunicação dele, colocando ali figuras dos familiares, dos pets, dos lugares que ele mais frequenta. Que legal. Então dá, inclusive, para personalizar ali com figuras do mundo daquela criança em específico, né? Exatamente. E este outro aqui, ele é para funcionar mesmo, o objetivo dele é para que ele tenha ali a questão da alfabetização, para ele aprender a nomear os objetos. Então, ele tem um livro e ele tem também alguns cards, por exemplo. Então, quando é aquele livro de pareamento, Sim. então, quando ele estiver aqui na letra Z, por exemplo, vou pegar aqui, tá aqui. Aí ele vai conseguir pegar o animal e encaixar na colocar. letra. E aí ele vai aprendendo a nomear com a família. Olha que Então, fantástico. é algo também que a família consegue ficar junto com a criança, a zebra, a abelha. Então, de certa forma, você também consegue trazer esse conteúdo para a criança de uma maneira lúdica e divertida, Com certeza. sem a impressão de aprendizado, né? Agora, eu sei que esse aplicativo tem a versão gratuita, tem a versão paga também, que é um pouquinho mais completa, e já tem ajudado muita gente, né? Quantos usuários ativos tem ali, mais ou menos? Tem uma ideia, Wagner? Usuários ativos no Matraquinha são 50 mil usuários ativos. 50 mil pessoas já sendo beneficiadas, gente, com esse aplicativo, que tem sido uma bênção. Então, se você está assistindo esse programa, conhece alguma família, compartilha a informação de que tem esse aplicativo Matraquinha que vai ajudar. Wagner, quero muito agradecer sua presença aqui. Eu acho que esse programa foi muito instrutivo, muito gostoso de conversar com você, conhecer sua história. E eu quero agradecer sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco mais sobre o autismo. E lá em casa a gente decidiu e entendeu que o autismo não precisa ser uma sentença em nossas vidas. Então eu fico muito feliz com esse espaço e obrigado.
E não só na vida do Wagner, do Gabriel e da Graziele, mas na sua também, se você tem uma pessoa autista na sua família. Isso não é sentença, viu, gente? Tem muita vida aí ao seu redor também. Fique com Deus e até o próximo programa. Tchau, tchau.